E agora é hora e vez do nosso companheiro Sérgio Maia. Bom dia. Bom dia, Wadson. Bom dia a todos, aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube, população de Orlândia. Nós estamos hoje aqui no bairro Antônio Martins, acompanhando um trabalho da Vigilância Sanitária. Hoje está sendo realizado aqui o trabalho, aquele chamado fumacê, que na verdade hoje não é mais fumacê, porque esse produto, que é usado ou que era usado antigamente, não é usado mais. Hoje o produto usado ele não faz mais fumaça, ele não tem cor, não tem cheiro e não agride, a população, não tem registrado reclamações, enfim. Eu estou ao lado do João Antônio da Silva, que é o chefe da Vigilância Sanitária. Ele também está acompanhando o trabalho do carro, que faz esse trabalho. Nós já circulamos aqui, o João dá toda a orientação desse trabalho e gostaria, João, que você explicasse para a população de Orlândia, principalmente pessoas do bairro aqui, Antônio Martins, que moram nessas imediações, para que eles saibam, como proceder, se tem alguma orientação. Bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, Watson. Bom dia, Chester. Bom dia, ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Serginho, você pontuou muito bem em relação ao produto. Hoje, além do produto ser mais eficiente, eficaz, no controle e no combate aí ao mosquito, tem também essa questão de agredir menos o meio ambiente, agredir menos a saúde das pessoas. As residências recebem esse produto com muito mais capacidade, ele tem um alcance maior, por ele ser diluído em água e não em óleo, como era antes, Então, essas micropartículas que saem do canhão, elas são muito minúsculas e aí ela tem essa capacidade de fazer a dispersão no ar e a encontrar até mesmo dentro dos quintais, nas residências. E aí é claro que a orientação sempre é dada para que a população mantenha as portas e janelas abertas. Nem sempre isso é possível, porque muitas vezes, como nós fazemos num período muito cedo, que é o período mais ideal, a população ainda está com suas janelas e portas fechadas, mas o produto acaba ultrapassando o muro e entrando para os quintais e acaba tendo uma boa eficiência aí. Inclusive nos locais onde existem terrenos baldios também, tem um bom alcance e ali está o pernilongo também, muitas vezes escondido no mato alto, muitas vezes escondido em árvores, e tudo isso tem uma eficiência muito grande de matança. Este produto também hoje é aplicado dessa forma porque aquela bomba antiga que era uma bomba específica para a queima do produto, que era o fumacê, ela não está sendo mais usada. Inclusive, nós não temos mais essa bomba, ela foi desativada, ela teve problemas e aí no primeiro ano de governo do Vado foi feita a compra. Aliás, no segundo ano foi feita a compra de 2 bombas, que são essas 2 que a gente tem hoje em funcionamento. São 2 bombas novas, que têm uma ótima eficiência e capacidade de aplicação do produto. E aí é claro que o resultado que a gente tem é muito maior do que o que se tinha antes, com aquela bomba que fazia só aquela queima e dava toda aquela fumaça, e a população imaginava que aquilo era maravilhoso, que matava todos os pernilongos, e não era verdade. Ela tinha uma baixa eficiência, uma baixa matança e ainda tinha aí um problema maior em relação à agressão ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Ô João, conforme já mencionei agora há pouco, nós estamos agora, neste momento, no bairro Antônio Martins, onde está sendo feito esse trabalho. Agora, qual que é o critério? Por que esse bairro? O serviço é feito conforme as notificações que vêm de cada local? Sim, Serginho, isso aí ajuda muito a gente ser mais rápido no problema, porque enquanto muitas vezes tem cidades que preferem ficar fazendo a circulação do veneno na cidade toda, e isso é claro que precisa seguir um ciclo, você tem que fazer pelo menos 3 ciclos de aplicação. Orlândia é diferente, a gente faz isso justamente nos locais onde está ocorrendo a infestação do mosquito e principalmente a infestação da dengue, porque a gente tem todo esse mapeamento, nós temos todas as notificações que chegam, os resultados positivos, e aí a gente faz pontual naquele bairro onde esteja ocorrendo aquilo naquele momento. O legal disso é que além
da aplicação do inseticida, nós também estamos fazendo trabalho de bloqueio. Esse bloqueio é entrar nas residências, fazer a orientação e informação ao morador, dizer para ele que naquele bairro dele está ocorrendo as incidências de dengue. O morador nesse momento fica muito mais alerta e também a gente investiga também se existe pessoas daquela localidade que esteja com sintomas e já pede para essa pessoa procurar um posto médico, um médico para poder detectar se ela esteja com a doença ou não. Outra coisa é que naqueles locais onde é feito esses bloqueios, a gente não faz o bloqueio só naquela quadra onde está existindo o suspeito. Ainda nem é um caso positivo, é só um caso suspeito e no entorno desse caso suspeito nós fazemos 9 quadras. Então é uma quantidade muito grande de residências visitadas, trabalhadas, eliminadas criadouros, levada a informação e orientação à população e em seguida a aplicação do inseticida para ter uma melhor eficiência aí do trabalho. Ô João, e em relação aos casos de dengue que estão registrados neste momento em Orlândia, é preocupante? Como que está estabilizado? A preocupação sempre ela vem por conta do índice de levantamento de densidade larvária do município, que no último levantamento nós tivemos um índice aí já entrando para uma área de risco, né? Porque o Ministério da Saúde ele determina que até 1% desse, que seria 1, né, do índice de Bretot, ele é brando, ou seja, não é tranquilo. Mas a partir daí ele vai de 1 para cima. Ele começa a ser estado de atenção e depois um estado de alto risco quando ele chega a 4, 5, 6, enfim. Né? Aí vai depender muito de como a população está entendendo as questões de cuidado com os seus ambientes familiares, com as empresas com os seus ambientes empresariais, o entorno, né, das residências onde as pessoas não devem lançar nenhum tipo de produto que acumula água. Hoje nós temos um modelo de construção muito com calhas, né, e aí a chuva vem e é necessário que essas calhas estejam sendo inspecionadas pelo morador para que elas também não acumulem água. Nós temos os prédios públicos também, que têm um trabalho mais efetivo nos prédios públicos, e nós temos as empresas que são classificadas como pontos estratégicos, que são feitas visitas quinzenais, e nessas empresas, se o problema o empresário não cuidar e a gente começar a achar larva o tempo todo, criadores, e não está tendo um trabalho ali feito, ele também está sujeito às penalidades cabíveis. Então tem todo um trabalho que é feito e aí é claro que esse índice de levantamento de densidade larvária ele recai justamente em cima dessa questão de como todo mundo está entendendo a obrigação de cada um cuidar do que é seu, para que não haja tantos criadores assim como a gente tem visualizado nos últimos dias. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo João Antônio da Silva, ele que é o chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia. João, hoje bem cedinho eu conversava com o companheiro Adson Martins e ele pontuava ali alguns questionamentos que chegam à Orlândia Rádio Clube, como por exemplo, as pessoas perguntam bastante sobre como se proteger um pouco, né, durante a noite principalmente, quando os pernilongos atacam, picam crianças. Algumas pessoas têm a seguinte dúvida: qual que é a orientação? Nós devemos usar, qual que é o mais eficaz, o veneno ou o repelente? Outra coisa que o Adson questionou, as janelas, quando é aplicado o repelente ou o veneno, aquele spray dentro de casa, as janelas e portas das casas, elas devem permanecerem fechadas ou abertas? Serginho, aí são duas situações diferentes. No caso de você aspergir o veneno, aquele próprio, né, que a gente compra em supermercado, que infelizmente o mosquito está bem resistente a esses produtos, não é um produto mais que, digamos assim, tem uma boa eficiência de matança do mosquito. Nesse caso do spray, o ideal é que você feche todo o ambiente, aplique o produto em todos os locais, principalmente atrás de móveis, embaixo da cama, e deixe aquele ambiente fechado, porque aí você tem ali a oportunidade de matar ele naquele local.
No caso do repelente, que é aquele da tomada que você coloca e deixa durante a noite, o ideal é que você deixe janelas e portas abertas. Por quê? Porque aí o que a gente quer é que ele saia do ambiente. Então o repelente vai fazer esse papel, fazer com que o pernilongo saia do ambiente. Então nesse momento as janelas devem permanecer abertas e não fechar como todo mundo acha. Eu vou botar o repelente e vou fechar as portas. Não, porque o mosquito não vai morrer com o repelente. Ele apenas vai se esconder embaixo da cama, atrás do guarda-roupa, atrás das cortinas, para ele se proteger daquela onda, né, que vem do veneno e atinge ele, mas só numa condição de repelir ou de irritar ele. Ou seja, nesse momento, se ele encontrar uma saída, ele vai embora, ele sai do ambiente e você fica livre dele naquele ambiente. É claro que durante o tempo que aquele repelente estiver ali fazendo seu efeito, ele não volta para o ambiente. Ô João, voltando à questão da dengue, eu gostaria que você também explicasse a respeito dos sintomas da dengue. Me parece que o sintoma se parece com o mesmo sintoma da Covid-19 e a pessoa tendo esses sintomas, ela deve procurar logo o hospital. Sim, qualquer sintoma que seja parecido com qualquer outra doença, com qualquer tipo de doença viral, seja a gripe, a influenza, seja a própria a Covid-19 ou qualquer outra aí que causa febre, que causa mal-estar, dor no corpo, enfim, prostração, que a pessoa fica totalmente sem vontade nem de levantar, né? Ele fica ali realmente abatido. Todos esses sintomas, as pessoas devem procurar o atendimento médico e o médico, é claro, que tem que exercer aí o seu papel de investigar o que realmente isso é. Neste momento em que a gente esteja com tantos casos de dengue já aparecendo, principalmente nas cidades vizinhas, que tem cidades com muitos casos de dengue, o médico deve se atentar justamente para isso, assim como foi feito durante a Covid. Naquele momento, qual era a doença que estava ali atacando todo mundo? A Covid. Então, os médicos encaminhavam o paciente para fazer um exame de Covid. Hoje, deve-se encaminhar esse paciente para fazer um exame de dengue. É claro que pode encaminhar para outros também. O médico, melhor que ninguém, sabe diagnosticar e sabe o que ele deve fazer. O que ele não pode fazer é deixar de pedir o exame para detectar, seja dengue ou não, porque hoje é claro que a dengue está sendo feito o exame só do hemograma, e aí nesse hemograma você vai ver as plaquetas do paciente. Se as plaquetas estiverem abaixo do nível necessário, que já pode caracterizar uma dengue, ele já vai ser tratado como dengue. Então não existe a necessidade de mandar esse exame para um exame mais apurado, de jeito nenhum, porque nós estamos em estágio de epidemia já. Então só o hemograma, baixou as plaquetas estão fora do que é normal, esse paciente deve ser tratado como dengue. Terminando esse trabalho de fumacê aqui no bairro Antônio Martins, a vigilância poderá fazer esse mesmo serviço em outros bairros, em outros locais, conforme as notificações que chegam. Sim, todos os bairros, as notificações, é claro que chega numa hora que atropela muito, né? Quando nós estávamos na epidemia de 2019, a gente já não tinha mais um controle, tipo, hoje é na quadra tal, nós vamos fazer lá. Aí atropela tudo e você tem que socorrer o local onde está tendo mais intensidade da doença. Então aí já fica aquela coisa mais intensa e a gente sai correndo atrás de fazer a nebulização, de fazer o bloqueio naquele local onde está mais a infestação. No início desse ano, nós tivemos um problema desse nos bairros da Vilinha. A gente fala Vilinha, mas são todos aqueles bairros que compreendem aquele outro lado da Anhanguera, né, da pista, da marginal esquerda. Então ali foi feito um trabalho intenso de visitação nas residências, depois foi feita uma nebulização e nós praticamente perdemos lá aquele problema, aliás, conseguimos diminuir aquele problema que estava acontecendo lá e hoje os casos de dengue não estão mais concentrados só lá. Nós estamos tendo uma concentração maior também no centro da cidade e depois espalhado para os outros bairros da cidade, que também já está tendo vários casos em outros bairros da cidade. João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, falou conosco através da Orlândia Rádio Clube. João, obrigado pela participação, obrigado por todas essas orientações e um bom dia para você. Bom dia, Serginho, eu que agradeço. Estamos aí para estar levando a informação à população, principalmente a informação referente a essa aplicação do inseticida que a população
tá assim bastante confuso em relação a isso, achando que não está saindo nada do canhão e tá, né? Você viu hoje, você fez uma filmagem, percebe que realmente sai e tem uma pressão muito grande ali naquele canhão. Como eu falei, atinge uma boa extensão até da residência da pessoa. Então a população pode ficar tranquila que este produto é muito mais eficiente e muito menos agressivo do que aquele fumacê que a gente passava antes. Sérgio Maia para o RC. Bom dia, Watson. É com você.